próprio Plano Nacional de Mudança Climática, eu acho que é um exemplo disso. O plano, no ano passado, ficou em consulta pública, recebeu várias críticas, e muitas dessas críticas foram incorporadas. Então, a partir do ano que vem, vai ser feita a atualização do plano, né? A ideia é que seja atualizado a partir do momento que a sociedade começa a demandar cada vez mais a ciência também vai avançando, então não pode ter um plano estático, né? O plano de mudança climática é um plano que está em constante desenvolvimento. E esse é o momento ideal de participação da sociedade, que tem participado bastante. Como é que a sociedade pode acompanhar essa discussão e depois a implementação dos objetivos ou das metas lá da Conferência de Copenhague? O que existe de, vamos dizer assim, de interatividade nisso aí? Olha, existem várias organizações, mas eu acho que o principal canal, o melhor canal, são os fóruns estaduais de mudança climática, né? Já temos vários fóruns funcionando no Brasil inteiro, onde isso frequentemente são feitas reuniões, obviamente próximo das conferências das partes, as reuniões são mais intensificadas, onde são colocadas propostas, a gente recebe sugestões, etc. Então, cada estado tem fóruns, os municípios começam a se organizar também, além de uma série de ONGs que são para organizar voltadas para um esse fórum assunto. desse, por exemplo, num município, o que precisa ser feito? Bom, Um município no interior, onde estão instalando uma fábrica, ou estão fazendo um empreendimento, como é que pode se organizar um fórum? Isso é uma iniciativa do executivo, né, do prefeito, da própria prefeitura, né? No caso dos fóruns estaduais, é a iniciativa do governo do estado, normalmente vinculado à Secretaria Mas se de o Meio prefeito não Ambiente. quiser formar um fórum, como é que a sociedade se Bom, a organiza? sociedade tem que, então, brigar com o prefeito e tem que se tratar de... Tem a Agenda 21? Tem a questão da A Agenda Agenda 21 é um grande tem instrumento. uma série de instrumentos que a sociedade pode e deve se O mobilizar. Ministério tem condições de, vamos dizer assim, subsidiar, orientar as entidades interessadas? Tem uma secretaria no Ministério que é exatamente de articulação institucional e que tem essa interface com todos, desde movimentos sociais a nível de governo municipal, estadual, que é exatamente para articular essas ações e receber todas as sugestões e possibilidades, da mesma forma, não só receber, como levar também, né? A gente precisa ter uma capilaridade maior para fazer chegar na ponta todas as políticas que estão sendo pensadas no âmbito do governo federal, porque no final é na ponta que vai ser feito, né? Para encerrar o programa, o que você sugeriria aí ao telespectador que ele possa fazer para ajudar a resolver ou enfrentar essa questão ambiental? Olha, eu acho Qual o conselho que você dá? É conhecer bastante o tema, sabe? Eu acho que o conhecimento, a preocupação em relação ao tema é fundamental, porque a partir do momento que você começa a ter uma conscientização geral, a sociedade começa a conhecer de fato, né, o problema, ela começa a exigir dos seus governantes que assumam posições e que comecem, de fato, a enfrentar essa questão. Então, a partir do momento que você tem uma consciência maior, é o momento exato que os políticos vão responder à sociedade. Então, acho que esse conhecimento é importante. O que você tem a sugerir aí ao tem... jovem empresário, ou um velho empresário, um grande empresário, um pequeno empresário, para ajudar nisso aí? Ao empresário, ao trabalhador, ao cidadão, eu acho que a gente tem algumas formas de encarar esse assunto muito práticas. Quer dizer, qualidade a gente tem que trabalhar sempre a melhoria da qualidade de vida, mas a gente tem que pensar o nosso padrão de consumo. A gente tem que gastar menos água, gastar menos luz, procurar o transporte público quando for possível, procurar o combustível renovável sempre que for possível, buscar produtos que sejam recicláveis ou que tenham componentes reciclados, separar o nosso lixo. Enfim, eu acho que tem ações que a empresa já vem fazendo no caminho da ecoeficiência, que são ações que dão retorno financeiro até, e que a população tem que se apropriar delas. A gente tem que incentivar que as pessoas busquem esse caminho de ter qualidade de vida, continuar tendo qualidade de vida, mas com um padrão de consumo que leve em conta a preservação ambiental. E o senhor, professor Zi? A nossa concepção é uma concepção comunitária.
Eu acho que todos nós vivemos numa sociedade, numa comunidade, e é uma grande oportunidade para a gente começar a descobrir determinados personagens que convivem no nosso dia a dia, um professor, um executivo, um economista, um advogado, né, uma série de pessoas que convivem perto da gente, e comecemos a discutir um pouco mais esses assuntos para a gente ter um consenso. Através desse consenso, você tem uma representatividade. Com essa representatividade, você vai ter muito mais acesso às autoridades, aos órgãos competentes para efetivamente reivindicar. Esse é o princípio da Agenda 21. A Agenda 21 está exatamente para que a sociedade se una, que ela tenha força para ela ter uma comunicação direta com o governo ou com os setores que são responsáveis pela organização da sociedade, e com isso a gente caminhar numa direção única, porque senão são pessoas degladiando por ideias com a mesma intenção, mas com ideias diferentes, a gente não sai do lugar. Então é preciso que a gente tenha um consenso e caminhar numa direção segura. Bom, nós vamos ter que ficar por aqui torcendo para que a Conferência de Copenhague seja um sucesso, que a partir dali o mundo comece a ser cada vez mais equilibrado e ecológico. Nós agradecemos a participação do Luiz Augusto Carneiro, Obrigado. que é gerente de meio ambiente do sistema Firjan, do professor David Zi, que é oceanógrafo e professor da UERJ e da Universidade Veiga de Almeida, e da secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Suzana Kahn. Até a próxima quarta-feira, aqui no 3 a 1 da TV Brasil.